Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre jogos de salão, dama. Essa aula de educação física para os sextos anos. Antes disso, dê uma passadinha no meu Instagram, professor Cleidson Gabriel, dê um joinha, acesse o YouTube após assistir o vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal. Jogos de salão. Jogos de salão são atividades lúdicas que têm como especificidade a sua realização em locais fechados. Então, jogos de salão são praticados em passos pequenos. Ok? No entanto, essa atividade deve ser entendida como um contexto mais amplo, como algo que surgiu para atender a necessidade de um grupo determinado em determinado momento. Então, você tem esse jogo porque você não tinha espaço para fazer outra coisa, então criaram jogos de salão. A palavra jogo tem a origem do vocabulário do latim ludus, que significa diversão, brincadeira. Jogos são constituídos em determinados momentos da história, a partir de diferentes estímulos e necessidades, e são incorporados a determinadas culturas. Então, os jogos eles são diferentes em determinados locais, em determinadas cidades, países ao redor do mundo. Pois desde o tempo mais remoto, quando a espécie humana surgiu no planeta, nasce junto à necessidade vital para o crescimento intelectual de jogar. A origem dos jogos. Não se conhece a origem de todos os jogos. Seus criadores são anônimos, ou morreram antes de identificar que foi o criador. Sabe-se apenas que são provenientes de práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de romance, poesias, mitos e rituais religiosos. Então, cada jogo ele tem um tipo de origem diferente, podendo ser de qualquer uma dessas citadas anteriormente. Os jogos estão presentes desde as épocas mais remotas, podendo ser encontrados em todos os lugares em diferentes sociedades. Então agora vamos falar sobre a dama. A origem do jogo de dama é desconhecida. Pinturas em tabuleiros encontraram em túmulos no Antigo Egito, além de outros achados arqueológicos, divulgam que sua origem pode ter acometido no tempo dos faraós, ou jogavam um jogo que assemelhava-se muito à dama. Não existe, no entanto, indício seguro que nos explique de onde foi que ela surgiu. A dama ela tem algumas regras. O jogo de dama é praticado em um tabuleiro de 64 casas, sendo elas entre claras e escuras, ou brancas e pretas. O objetivo do jogo é estabilizar ou capturar todas as peças do adversário. Imobilizar, tá? Não estabilizar, imobilizar. Então você deixa o jogador sem jogada, ou você come, ou você pega todas as peças dele. O jogo de dama é praticado entre dois parceiros, então 1 contra 1, com 12 pedras brancas de um lado e com 12 pedras pretas de outro lado. O lance inicial cabe sempre a quem estiver com a peça branca, então o começo do jogo é sempre quem tem a peça branca. A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez, então toda jogada é sempre para frente em uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a 8ª linha do tabuleiro, ela é promovida a dama. Então, se a pedra preta sai da sua casa inicial e chega até na 8ª linha, que é o final do tabuleiro do outro lado, ela se torna dama. O mesmo caso acontece com as pedras brancas. A dama. Vamos falar então da grande peça aqui chamada dama. A dama é uma peça de movimentos mais ampla. Então ela é que proporciona maior jogabilidade no jogo de damas. Ela anda para frente ou para trás, quantas casas forem necessárias. A dama não pode saltar uma peça da mesma cor, então você não pode passar por cima da sua própria peça. A captura é obrigatória, então toda jogada que você tem a intenção de adquirir a peça do adversário é obrigatório fazê-lo. Não existe sopro. Caso você não faça, você sopra a peça e a pega do adversário. Não existe. Obrigatório a captura.
duas ou mais peças juntas no mesmo diagonal não podem ser capturadas. Então, se tem duas na mesma linha preta, não podem ser capturadas, tá? Então, as duas damas, no caso, damas. Só no mesmo lance, se apresentar mais de um modo de captura, é obrigatório executar o lance de captura no maior número de peças. É a lei da maioria. Tá? Então, se você tem a oportunidade de capturar duas ou três peças, você vai para a terceira, captura 3 peças, melhor do que capturar 2 peças. A pedra que, durante o lance, é capturada de várias peças, apenas passa por uma casa da coroação, ela passa pela 8ª casa, mas não para, ela não será promovida a dama. Aqui temos um exemplo: a peça branca ela pula para a laranjada, vai até a 8ª casa, volta para a lateral, pega outra pedra e volta para a primeira posição. Ela não torna dama porque ela só passou pela 8ª casa. Ela não chegou a permanecer na 8ª casa. Na exceção do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez. Você não pode passar por cima da mesma peça por 2 vezes, tá? E elas só podem ser retiradas após o complemento do lance. Então você só pode tirar as peças do tabuleiro após terminar a jogada. Empate. Após 20 lances sucessivos de damas, sem captura ou deslocamento de pedra, a partida é declarada empate. Finais. De 2 damas contra 2 damas, ou 2 damas contra 1 dama, 2 damas contra 1 dama e uma pedra, 1 dama contra 1 dama e 1 dama contra 1 dama e uma pedra, são declarados empatados após 5 lances. Então, caso você tenha 2 damas, dama, 1 pedra, 2 damas, 2 pedras, se você fez 5 lances e não conseguiu capturar nenhuma delas, o jogo é encerrado. Ok? Ganha quem tem maior número de pedras. Essa foi a nossa aula de damas. Obrigado por assistir e até a próxima.